amigos, estamos aqui no nosso programa Na Mira da Liderança. Hoje é sábado, nos aproximamos rapidamente para o final do ano e o nosso compromisso continua. Como sempre, trazemos aos sábados um programa especial relacionado com a liderança. Como sabeis, aqueles que têm me acompanhado ao longo desse mês de dezembro, nós temos falado sobre o impacto da saúde na liderança. Portanto, na primeira semana nós falamos do impacto da saúde de forma geral. Na semana passada já falamos sobre o impacto da saúde física. Trouxemos aqui uma personal trainer para nos falar sobre a necessidade de exercícios físicos, etc., de mantermos aquela vida ativa de exercícios. E hoje, como não poderíamos deixar de fazer, estamos aqui a trazer um tema relacionado com a saúde, mas muito mais voltado na área emocional. E é sempre bom, ao falarmos sobre um determinado assunto, trazermos alguém que entenda este mesmo assunto nesta área. Portanto, na área emocional, trazemos alguém que é especialista, ele é formado em psicologia, não é? Tem mestrado nessa área de psicologia de trabalho. Ele é ministro do Evangelho, apóstolo, e, portanto, é alguém com uma certa experiência, e eu acredito que será uma bênção para você. Portanto, enquanto nós recebemos o nosso convidado, você ali vai partilhando com seus amigos, com os grupos de amigos, etc, 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 para que esta mensagem que nós trazemos, que é muito útil para você, possa também ser útil para os teus amigos, os teus colegas do ministério ou de trabalho. Então, enquanto você partilha, eu gostaria de saudar, receber o meu convidado. Boa noite, a paz do Senhor, meu amado pastor, como está? Boa noite, pastor Matumona. Seja bem-vindo aqui no nosso programa Na Mira da Liderança. Nós agradecemos, muito obrigado pelo convite e obrigado também àqueles que nos acompanham. Creio que já tem sido um hábito, já aos sábados, estarmos aqui reunidos, alguns aqui no estúdio, outros em casa, em acompanhar este programa que já tem sido uma grande bênção para a nossa nação. Eu creio que os convidados que são trazidos aqui têm trazido algo muito importante e aumentar, então, conhecimento para os nossos seguidores. Queria só me certificar, nossa área técnica está muito bem o som. Ok. Pastor, é sempre bom ter-te de volta, afinal não é a primeira vez que vens para aqui no nosso estúdio, seja para o programa Alcançando as Nações, como no programa Na Mira da Liderança. Para nós trazemos temas muito importantes que impactam mesmo a vida das pessoas, e esse tema que tem a ver com a saúde emocional e a liderança é um tema que, de certa forma, é chamativo. O que é que lhe apraz nessa abertura do nosso programa dizer relativamente a esse tema, saúde emocional e a liderança? É um tema muito bom, né, nessa altura, e como fecho do ano, é importante que agora muita gente já está esgotada. Né? Ainda as energias todas. As energias estamos todas atrás já do foram, prejuízo. Estamos atrás do prejuízo, alguns. Projetos que estiveram parqueados durante um tempo, queremos realizar agora. Está-se a fazer revisão, digamos, de tudo aquilo que foi feito durante o ano. Eu penso que a parte emocional é muito importante, rever exatamente as cargas que foram tidas ao longo do ano. Então, esse tema é importante, saúde emocional e liderança, né? Porque os líderes necessariamente precisam aprender sobre isso, porque emocionalmente nós precisamos falar sobre 3 coisas que têm a ver, quando se fala de saúde emocional, nós temos a parte em que a pessoa tem que compreender as emoções, tem que saber expressar as emoções e depois tem que saber gerenciar as emoções. Compreender, expressar e gerenciar. Okay. Compreender por quê? Porque os líderes sempre lidam com pessoas.
E se você não compreende como é que as pessoas expressam suas emoções, você acaba por atropelando muitas coisas. E o líder também, por sua vez, ele expressa emoções. É aquilo que tu falas um pouco da inteligência emocional. É que se fala sobre inteligência emocional. Lidar com as pessoas. É, porque se você não sabe como expressar as suas emoções, você vai fazê-lo de forma errada e você não vai ter o resultado que você gostaria de ter. Como também seus liderados, na vez, também eles precisam expressar as emoções. Agora, a inteligência emocional e a saúde emocional chega na véspera de gerenciar tanto as emoções dos outros quanto as suas emoções. Isso aqui pode ser algo positivo ou algo negativo, porque as emoções podem ser positivas, como podem ser negativas. Gerenciá-las torna, então, a pessoa mais equilibrada em relação a isso. Né? Como já estamos a falar já de dezembro, como estamos aqui... Mas o pastor disse, desculpa interromper, o pastor disse aqui algo muito importante, concernente a gerenciar, fazer a gestão de emoções. Sim. Vocês que nos acompanham, realmente um ponto muito importante que ele levantou aqui, falou da gestão de emoções. Gerenciar é gerir, não é, as emoções. E quando falava da gestão de emoções, falou do aspecto de autogerenciamento, em que eu preciso de gerenciar as minhas emoções, Sim. mas também disse de nós gerenciarmos as emoções dos outros. Exato. O que é mais difícil aqui nesse caso? É mais difícil eu gerenciar as minhas emoções ou gerenciar as emoções dos outros? O desafio quase que é igual. Por quê? Porque se o líder não sabe gerenciar as suas emoções, primeiro você tem que saber quais são as emoções, como é que você reage. Em determinadas Em situações. determinadas situações. Quando está muito alegre ou quando está muito triste. Tá? Porque a liderança sempre vai nos colocar em situações de estresse. De uma carga emocional muito grande. Particularmente quando queremos tomar uma decisão muito importante. Nós vamos estar sobre uma carga emocional muito grande. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que se autoconhecer para saber, então, gerenciar a sua própria emoção. Porque quem não se governa, quem não consegue se governar, não consegue governar ninguém. Ninguém. Não consegue governar Autocontrole. ninguém. É autocontrole. Isso é fruto do espírito. Portanto, uma pessoa que não sabe se controlar, não consegue controlar, digamos assim, a vida da outra pessoa. Então, o líder primeiro tem que saber as suas emoções. Primeira coisa, por exemplo, eu tenho que saber quando falta algo, como é que eu reajo. Ok. Eu tenho que saber já. E quando falta isso, eu reajo dessa forma. É algo normal. Eu reajo dessa forma aqui. Mas, sendo líder, às vezes a sua forma de reagir pode danificar ou trazer danos para a equipa como líder. Então, você tem que gerenciar, né, dominar-se a si mesmo no sentido de gerir ou reagir da forma mais correta possível. Só desta forma é que você consegue gerenciar as emoções dos outros. Porque, como disse algum sábio, disse certa vez, de que nós não temos como impedir com que as aves não voem. Mas nós não podemos deixar com que elas façam ninho sobre a nossa cabeça. As pessoas podem expressar as emoções como elas quiserem. Mas a minha responsabilidade como líder é como gerenciar essas emoções. Porque elas podem trazer algum benefício, como não. Com prejuízo, então, sim. Ou prejuízo. Então, a primeira coisa, tem que saber como é que eu reajo em determinadas situações. Tá? Muitas vezes você percebe, por exemplo, quando o João Batista, naquele episódio de João Batista que foi cortar a cabeça, que ele é uma carga emocional muito grande. Percebes? Você percebe que o rei estava com muita emoção, muita alegria, e ele colocou até o seu reinado, digamos assim, à disposição. À disposição por causa de emoções. Por causa de emoções. Ele disse assim, você peça-me o que você quiser. Ou metade do meu reino eu vou te dar. Nessas condições é que ele disse palavras totalmente que não devia dizer, como rei. Como uma autoridade máxima, ele não devia dizer aquilo. E a pessoa que estava por perto, que também estava com algum benefício sobre isso, claro que aproveitou-se da situação. Lembro-me, é um assunto muito importante que às vezes a gente não presta muito atenção. Este que falou, do facto de as emoções, quando elas não são controladas, podem descarrilar
inclusivamente coisas importantes que de nossa responsabilidade, Sim. como acabou de mencionar o reino. E eu me lembro que existe uma história semelhante na Bíblia, já não me lembro muito bem do rei, que havia jurado a Deus que alguma coisa que tinha a ver com a sua filha, que a primeira pessoa que aparecesse iria sacrificar. Tanto quem apareceu exatamente foi a sua filha. Já não me lembro exatamente deste rei, mas as emoções precisam de ser controladas. Tem que ser controlada, particularmente para quem está a liderar pessoas. Nós que lideramos pessoas, portanto, nós temos muita responsabilidade. Responsabilidade sobre a nossa própria vida e a responsabilidade de quem está dentro do nosso barco. Percebe? Nesse episódio de João Batista, na verdade, cortaram-lhe a cabeça. Sim. Na mesma, João Batista ia morrer, porque ele já estava preso, de qualquer jeito. Uhum. Mas o rei, na verdade, não controla suas emoções e ele deu a cabeça, digamos assim, do João Batista. Percebes? Então, algumas vezes, nós temos que nos autocontrolar, daí que temos que nos autoconhecer. Tá? Temos que nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos, então, fazer o quê? Conseguir gerenciar as nossas emoções. Há coisas pelas quais, por exemplo, pastor, há coisas pelas quais você já sabe que nessa certa situação eu reajo muito mal. Então eu posso evitar. Isso é que chama-se o domínio próprio na Bíblia. Domínio próprio, sim. Domínio próprio. Yeah. Se perceber, tipo, o Gálatas capítulo 5, versículo 22, percebe que o fruto do Espírito quando ele fala de amor, percebe que ele começa com amor, mas ele termina com domínio próprio. Okay. Então, todas as coisas cooperam para o amor, mas quem os coloca em equilíbrio é o domínio próprio. Então, você pode fazer muitas coisas, mas elas têm que estar todas em quê? Em equilíbrio. Portanto, por exemplo, o domínio próprio também, na sua definição mais ampla, significa o amor sob controle. Amor sob controle. O amor sob controle. Então, significa que, por mais que eu estou a me doar, por mais que eu estou a dar o amor, mas estou a fazê-lo em equilíbrio. Percebes? Então, as emoções são muito importantes serem gerenciadas, sob pena de nós estarmos sempre nos arrepender das decisões que vamos tomar. Que a gente acaba por tomar. E a liderança implica a tomada de decisões. E a liderança implica a tomada de decisões. Né? Todos os dias nós tomamos decisões de várias facetas. Mas, entretanto, precisamos nos acautelar se uma decisão está a ser tomada sobre uma carga emocional ou não. Né? Diz sempre, né? Portanto, isso é uma sabedoria comum de que quem está muito alegre não pode prometer muitas coisas. E quem está triste não pode tomar decisões também. Porque você pode estar muito alegre e estar a prometer coisas. Depois, quando a alegria passar, você se arrepende de que você não tem nada para dar. Percebe? Não tem nada para dar. Isso acontece. Portanto, o equilíbrio aqui, o nosso tema hoje mesmo é para falar muito mais sobre o tal equilíbrio dentro o equilíbrio emocional dentro da liderança. E eu queria mesmo começar, pastor, e acho que nós começamos muito bem a abordar esse assunto, e eu acho que na parte introdutória desse assunto começamos a falar sobre o autodomínio, o autocontrole, o gerenciamento das emoções, que ao fim e ao cabo é um elemento, ou são elementos que danificam muito a vida do líder, principalmente na realidade em que nós vivemos. E isso é uma recomendação, inclusivamente bíblica. A Bíblia, por exemplo, no livro de Provérbios 4:23, é claro, eu vou ler aqui, para aqueles que nos acompanham. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui nós entendemos que a Bíblia está certamente a recomendar que liderar implica cuidar do coração, não é? Porque o coração acaba por comprometer todas as áreas da vida. Se o coração não estiver a funcionar muito bem, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Pastor, se ler esse texto na Bíblia viva, já é muito mais esclarecedor. Por favor, leia isso. Na Bíblia viva, esse texto de Provérbios 4:23 diz o seguinte: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções. Fala mesmo de emoções. Porque elas afetam toda a sua vida. Uau. Portanto, elas afetam toda a sua vida. Porque, por exemplo, se tiveres tipo um triângulo da vida,
Normalmente, para um crente do triângulo da vida, nós temos primeiro a parte espiritual, tá? Temos a parte financeira e temos a parte emocional. E muitos livros foram escritos de que boa parte dos problemas que as corporações, as pessoas têm, é do fórum emocional. Sim. Porque uma pessoa, por exemplo, que foi mal amado no passado, que foi humilhado, traído no passado, que acumulou emoções negativas, ela tende a reagir de acordo com o tratamento que foi dado no passado. Algumas pessoas, às vezes, pensam que todos os problemas que têm é de fórum espiritual. Claro, o que acontece é que, às vezes, as emoções que não foram bem tratadas no passado, eles afetam a maneira como nós vemos a vida. Exatamente. Tá? Uma criança, por exemplo, que foi muito maltratada quando era... Foi rejeitada. rejeitado quando era menor, o que vai acontecer é que a vida dele, ele vai construir o mundo dele em função do tratamento que recebeu. Essa realidade que viveu. Dali que este homem ou esta criança se torna homem, esta criança se torna uma mulher, esta criança hoje é líder, hoje se tornou pai de família, agora é delegado da turma, ele agora é que tipo... É chefe de uma empresa, diretor de uma empresa. E ele carrega consigo, esse mundo, percebes? Dali Sim. que muita gente que, às vezes, na hora do almoço não se misturam, porque já foi tratado desta forma. Está habituado a viver sozinho. Sozinho. Portanto, por exemplo, emoções negativas também trazem isolamento. Pessoas que carregam muitas emoções negativas, elas são capazes de se isolar constantemente. Daí, às vezes, também que você vê, às vezes, no trânsito... Mas o isolamento por si só também não é um elemento importante para a constituição do indivíduo, porque nós, além de nós recebemos os inputs exteriores, porque Deus nos criou como seres sociáveis, não há aquelas circunstâncias em que nós precisamos de auto-isolamento, se calhar para fazer uma revisão sobre a vida, meditação, etc, etc, etc. Aquilo, não vamos chamar aquilo de isolamento, aquilo vamos chamar de um tempo de reflexão. Ok. Pronto, Tá bem. tempo de reflexão as empresas fazem, indivíduos precisam fazer. Por exemplo, aqui nós recomendamos as famílias agora que estamos no Natal, estamos em É dezembro. uma espécie de um retiro. É um retiro, né? Tem que se tirar um tempo para se conversar sobre aquilo. Retemperar as energias. Exatamente, mas agora, o isolamento em si é tipo o indivíduo que não quer se misturar sob pena de ser magoado novamente, porque ele já se habituou. Às vezes tem receio. Tem receio, percebes? Por exemplo, Quer dizer, pastor, podemos olhar em duas facetas, não esqueça o seu fio de pensamento. Pode ser que tenha receio de ser magoado, ou também ele tenha receio de ele magoar as pessoas. também pode ser, mas na maioria das vezes ele tem receio mais do que ele é capaz de ser afetado. Ok. Por exemplo, se você notar, às vezes, no nosso trânsito, muitas vezes você vai num lugar, tem horas da ponta no trânsito, particularmente aqui na cidade. Tem horas de ponta de trânsito. Mas, às vezes, há lugares que têm conflitos de trânsito. Não é problema porque tem muito carro, não. Pessoas estão a expressar as suas emoções naquele momento. Tá? A frustração. Todo mundo quer passar Todo ao mundo mesmo quer tempo. passar. Ninguém espera. Ninguém consegue dar, digamos assim, O espaço para o outro passar. para o outro passar. Percebes? Aquele momento Todo ali, mundo tem pressa. todo mundo tem pressa. E acabam por ficar estagnados. Ali depois o que acontece, acidentes, eu chamo isso de acidentes burros, né? É um acidente burro, acontece, e depois que vai acontecer, o estresse aumenta. Amém. Percebes? Então, o que eu penso é que, se nós não tratarmos bem desse tema, nas famílias, na empresa, em todo lugar onde somos líderes, o que vai acontecer é que nós podemos estar a criar problemas e nós não sabíamos que estamos a fazê-lo. Percebes? bem. Então, ali é necessário então o equilíbrio. Muito bem, muito bem. Pastor, muito obrigado. Para você que nos acompanha, mais uma vez nós te saudamos, agradecemos pela vossa presença, o acompanhamento no nosso programa nesta noite de sábado, em que nós estamos a falar sobre o impacto da saúde emocional na liderança, a saúde emocional e a liderança. E nós começamos muito bem a falar sobre a saúde emocional, a necessidade de nós fazermos a gestão de emoções, tanto a nível interior como a nível exterior. Vimos que é muito importante. Pastor, eu queria mais uma vez falar sobre essa questão de autogerenciamento de emoções, mas olhando na perspectiva de eficacidade, né? Eficacidade daquilo que nós podemos fazer como líderes, porque líderes
são chamados, já vimos, para tomar decisões e para apresentar também resultados, né? Estendendo aquilo, se calhar na liderança corporativa ou mesmo na liderança cristã, há resultados, expectativas são depositadas em torno do líder. O que eu precisava de saber é se alguém, porventura, tiver algum problema de desequilíbrio emocional, essa pessoa ainda pode ser eficaz na apresentação de resultados, de ser um líder eficaz, mesmo com desequilíbrio emocional. É possível? Pastor, o que pode acontecer é o seguinte, depende muito da corporação da pessoa estar, porque existem empresas, a maneira como foi configurada, elas em si só já ajudam tipo, nos resultados coletivos que isso vai ter. Mas uma pessoa desequilibrada, o que vai acontecer é ele é capaz de começar a tirar as peças importantes que estavam à sua volta. Porque todo desequilíbrio, na verdade, já traz consigo distúrbios. O equilíbrio traz distúrbios, sim. O desequilíbrio traz distúrbios. Então, os distúrbios normalmente afastam os elementos mais importantes que estão por perto. Um líder que não é, digamos assim, equilibrado, o que vai acontecer, ele pode ter uma equipa coesa, pessoas que são chaves, e essas pessoas vão se afastando aos poucos, por causa de... E acaba por afetar a performance da própria equipa. A performance da equipa e os resultados consistentemente vão ser afetados. Por exemplo, alguém, por exemplo, que não consegue ficar calado quando deveria ficar calado. Tá? Algumas vezes nós líderes precisamos ficar calados. Devemos ouvir. Algumas vezes você tem que ouvir do princípio até o final, até o fim. Às vezes ouvir toda a equipa. Quem não consegue ficar calado e não consegue segurar as suas emoções, o que vai acontecer é que ele vai começar a afastar todas as ideias construtivas que a equipa tem para passar. As pessoas têm receio de apresentar ideias. As pessoas têm receio para apresentar ideias. Quando alguém da equipa já tem receio de apresentar ideias, o que vai acontecer é que vai afetar o resultado, digamos assim, coletivo no futuro. Dali que o que eu disse no princípio é importante, você que nos acompanha, você tem que se autoconhecer. A pessoa tem que se autoconhecer. Exato. Sim. Autoconhecimento é muito importante. Que eu fico estressado com isso, não tenho paciência com aquilo, tá? Portanto, quando você se conhece e você é colocado, digamos assim, numa posição de que realmente te dá muito estresse, você tem que saber como reagir naquele exato momento. Porque uma coisa tem que ficar claro, pastor, que toda situação estressante é passageira. Mas os seus resultados, eles são permanentes. Portanto, quando você grita com o seu filho quando devia falar com ele, portanto, o grito passa. Mas o efeito na criança permanece. Ficou. Percebes? Quando às vezes devia dizer apenas vou pensar... Pode criar um trauma. Você até se calhar que gritou, esqueceu. Você esqueceu, exatamente. Mas o trauma está lá presente. Mas o trauma está lá. Isso acontece também para uma equipa, né? Podemos entender isso para uma equipa. Exato. Um líder prepotente que responde mal, às vezes sem ouvir aquilo que o liderado tem para justificar a razão por qual se calhar apresentou o trabalho de uma determinada... Ou a razão por qual ele atrasou. Exato. Né? Porque pode ser que ele atrasou porque teve que levar o filho no hospital. Às vezes o que acontece é isso. Então, quando a pessoa se conhece, tem que trabalhar naquilo que realmente é fraco. Uma das coisas que eu gosto, por exemplo, na entrevista de recrutamento, é sempre uma pergunta-chave que se faz quais são os teus pontos fracos? A pessoa esconde os pontos fracos. Qual é o teu ponto fraco? Se a pessoa não consegue responder numa entrevista de emprego, a pessoa não se conhece. Tem que saber exatamente. É importante que você responda. Mas pode comprometer também, não? Pronto, pode ser comprometedor. Mas o recrutador sabe de que você está a esconder. Então, às vezes é preciso você saber exatamente, nessa questão aqui, eu não sou muito... Estou a fazer algum esforço. Por exemplo... Ser honesto. A honestidade pode não ser prejudicial também em circunstâncias como essas. Nunca foi. Não, porque você está à procura de emprego. A honestidade... Imagine, por exemplo, que alguém esteja numa entrevista e façam-lhe uma pergunta como essa. E a pessoa diga que eu, por exemplo, um dos meus pontos fracos é eu reagir com facilidade quando alguém me provoca. Ou quando alguém me põe sob uma determinada pressão desnecessária. Dali que temos que ensinar as pessoas sobre inteligência emocional.
né? A inteligência emocional não é só a questão tipo responder à pressão, mas também responder à própria vida. Não, pastor, não se está a entender. Todos nós somos submetidos à pressão. Isso, Mas o que eu me refiro é pressão desnecessária. sim. Existe aquela pressão que a gente pergunta, mas precisa disso agora? Agora, exato. Mas às vezes não há necessidade de precisar Exato. daquela informação. Ou alguém te expõe a uma determinada pressão, você responde a esta pessoa, mas você depois percebe que, mas não havia necessidade para isso. Mas por que me submeteu? Eu tive que largar o que eu estava a fazer. Eu tive que largar o que eu estava a fazer para poder lhe atender. E acabo por perceber que afinal não havia necessidade. E aí a pessoa pensa, mas... E talvez da próxima vez a reação pode ser diferente. Por causa mesmo disso. Nós, os líderes, pastor, temos que aprender a gerenciar. Não tem como. Não tem como. Você não vai ser líder eficaz Se se você não gerenciar as emoções. Uma das coisas que eu estudo muito sobre a vida de Jesus foi naquele episódio de João capítulo 8. É uma situação de muito estresse, muita pressão. João capítulo 8. O João capítulo 8, quando trouxeram aquela mulher adúltera, Epa. aquilo foi, Aquela situação. não é só uma prova, aquilo não é só tipo uma prova, mas foi uma situação de muita pressão, porque Jesus precisava responder a questão no momento. Tinha que E os responder. líderes não fogem, não pode fugir. Você tem que responder, porque a equipa precisa, Exatamente. né? Precisa. Mas uma das coisas que me chama a atenção foi, depois de falarem tudo que eles sabiam sobre a lei de Moisés, Jesus levou algum tempinho para pensar no que deveria responder. Para eles. E ele começou a escrever no chão, como diz a palavra. Começou a escrever. Aquele momento de silêncio, Aquele pausa. momento de silêncio, de pausa, foi importantíssimo para que a resposta fosse acertada. É importante. É É importante. Às vezes nós não temos pressa para responder. Para responder. Isso chama-se... Mesmo diante de Isso uma é que é o pressão. equilíbrio. Isso é que é o domínio próprio. É dentro... Para Porque nos aqui... acompanhar, né? Porque assim... Para você que nos acompanha, Ah. isso é um assunto muito importante. Líder, chama líderes, identifica um líder que te acompanha nesse momento, que está aí, para lembrar de que, tal como disse aqui o pastor Quilandani, de que há momentos em que, mesmo sob pressão, nós temos que ter equilíbrio em responder. E uma das ferramentas importantes, a pausa. Eu acho que a pausa ajuda-nos, se calhar ajuda com que o oxigênio possa fluir no cérebro e nos dê essa capacidade de nós raciocinarmos. Pausa é diferente do silêncio. Porque a vida demanda respostas. Sim. O silêncio, muitas das vezes, é levar 4 dias. Existem coisas que a gente leva 4 dias, uma semana, leva um mês para pensar como vamos responder. Mas naquele caso, no episódio de João 8, não temos dia, não temos horas. É no momento. Agora. Mas a pausa era importantíssima. Ok. Portanto, pessoas que fazem pausa muitas vezes para falar, para responder, muitas das vezes elas pensam 2, 3 vezes qual é a Antes de resposta falar, qual é a palavra e certa. qual é o impacto que a resposta vai dar. Qual é a palavra certa? E aí Jesus escreveu. Enquanto escrevia, até agora os teólogos procuram o que Jesus escreveu. Pronto. E quando ele respondeu, ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Está aqui. Muito interessante. É nessa ocasião que você vê que a resposta Assim, foi... aqui o versículo 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. primeira pedra. Exato. Portanto, isso aqui foi na pausa. Porque uma das coisas também que temos que fazer para quando estamos em impressões, estresse, faz pausas em momento de leveza. É muito importante. Muito importante o líder ter um tempo em que faz pausas. Por exemplo, quando começamos a trabalhar no tempo da Covid em casa, muita gente entrou em estresse, mas em casa. Por quê? Porque não faziam pausas. Lá na empresa tem tempo do almoço, tem tempo de tomar café, mas em casa as pessoas trabalhavam corrida. Ininterruptamente. Exato. Trabalhavam corrida.
Depois o que vai acontecer? E nós às vezes sentimos isso, sente isso, né? Exato. Depois o que vai acontecer é que você começa a ficar estressado, mas não está ninguém lá. E é uma coisa que é interessante isso. Muita gente diz isso, que para aquelas empresas que dão o trabalho remoto, a possibilidade do trabalho remoto, eu já ouvi muita gente a dizer que quando ele está a trabalhar remotamente, ele trabalha mais Exato. do que quando está no escritório. Exato. E eu pergunto, mas se você está a trabalhar remotamente, você tem o pode controle da gerenciar situação. Exato. Mas eu acho que olhamos para a questão de responsabilidade. Ninguém está lá para te monitorar, não há câmeras que estão ali para te monitorar, mas a responsabilidade fala muito mais alto e faz com que você se exponha ao esgotamento, muitas vezes desnecessário, mas você sente essa responsabilidade. E os maiores erros na liderança acontecem quando há esgotamento do líder. Ok. Porque quando alguém está no momento de leveza, momento de pausa, momento em que ele pode controlar a situação, você pode rever 2 ou 3 vezes. Por exemplo, quando alguém está a mandar um e-mail sob pressão, ele não tem tempo para ler. E muitas das vezes ele pode cometer erros graves. Percebes? Mas quando tem tempo de escrever e ler mais um pouco, você dá conta que essa palavra é errada. Esse e-mail para esse tipo de pessoas não e pode... às vezes a carga... sabe, pastor, há um livro que eu tenho ali. Esse livro fala sobre os desafios da comunicação atual. E foi um trabalho investigativo mesmo, de uma universidade nos Estados Unidos, onde a senhora que apresentou esse trabalho falava que a linguagem de hoje ela passa pelo telefone. Hoje em dia nós temos, por exemplo, onde eu trabalho, tenho o computador a trabalhar normalmente, mas a maior parte das instruções, muitas vezes com as operações, hoje em dia, passa-se, às vezes, por telefone. Tens aí, alguém precisa de uma informação, você passa a informação por telefone e a forma como você responde à pessoa pode também, nós na escrita podemos agredir. Podemos sim. Porque não se faz agressão somente assim na linguagem oral. Sim. Eu posso fazer uma agressão na escrita. E aquele ponto importante que o pastor estava aqui a mencionar, eu particularmente já passei por essa experiência. Né? Já passei por essa experiência. A minha experiência, ela me corrigiu bastante pelo fato de, no passado, quando, por exemplo, eu recebesse um e-mail ou alguma informação que eu achava que era incorreta, eu tinha muita pressa de responder já o e-mail. E eu errei muito por conta disso. O que eu depois comecei a notar que quando eu escrevesse o e-mail, mas saía, dava uma volta para ir beber uma água e voltasse a reler aquilo que disse, a ler o e-mail, porque às vezes quando nós estamos emocionalmente esgotados, nós podemos errar na escrita. Quando eu lia o e-mail, às vezes acabava por apagar uns 80% do conteúdo do e-mail. Exatamente. Eu achava aquilo que era desnecessário que eu escrevia. Exatamente isso. Sabe, quando nós falamos sobre emoções, também precisamos falar sobre os temperamentos que as pessoas têm, né? Por exemplo, pessoas que têm um temperamento muito, muito alto, elas tendem a resolver as questões na hora. Já. Recebeu a mensagem, respondeu já. Tá? Às vezes, naquele momento, pode não ser o momento certo. Eu também fui um líder assim, de que você perguntou, você tem a resposta na hora. Você quer, você recebe na hora. Por quê? Porque como eu trabalhei muito em obras durante muitos anos, então a obra... Como engenheiro civil, a obra não espera. Todos os dias tem reunião, todos os dias tem relatório, todos os dias você tem que reportar. E todo dia você tem que apresentar resultados. Então, nessa altura aqui, você tem que ter tipo respostas automatizadas, de que quando alguém pergunta, você tem a resposta e você traz consigo, por exemplo, esse tipo de comportamento ou esse tipo de ambiente traz para casa. Você traz para a igreja, você traz, por exemplo, para pessoas que às vezes não estão habituadas a isso. Há pessoas, como disse bem, através da escrita podemos agredir as pessoas. E também através da fala. Então, uma coisa que fui notando é que as pessoas
depois começaram a ter medo de perguntar, ter medo, por exemplo, de mandar uma mensagem. E depois, em vez da pessoa exprimir o que quer, mas também está preocupado muito se vai me encontrar em que estado. Tá a ver? Então, uma coisa tem que ficar bem patente aqui para os nossos ouvintes, é que todo líder equilibrado equilibra A equipa. a equipa. Ok. Todo líder equilibrado equilibra a equipa. Todo líder equilibrado se torna confiável. Se torna confiável. Todo líder equilibrado se torna confiável. As pessoas, elas vão dizer, vão fazer, mas elas sabem que a resposta que vier do líder vai ser uma resposta equilibrada e também inteligente. Eu queria só que tínhamos falado um bocadinho sobre esgotamento. Da sua área como psicólogo de trabalho, queria só que nós falássemos, aqueles que nos acompanham nessa hora, de quais são os sinais silenciosos que podem dar indícios de que um determinado líder está esgotado. E o esgotamento pode ser por vários fatores, né? O esgotamento pode ser mesmo por questões de trabalho, pressão e assuntos familiares, etc. Mas ele tem que apresentar resultados. E como é que nós podemos identificar que um determinado líder está esgotado em termos de sinais assim silenciosos? Primeira coisa é a forma como se estressa com facilidade. Quando alguém chega num estado de irritabilidade, irritabilidade também demonstra, são sinais, digamos assim, de esgotamento. Ok. Porque há coisas pelas quais irrita-se com muita facilidade. Com facilidade. E se irrita com tudo. Ferve-se com pouca água. A irritabilidade é um dos sinais em que há coisas que no passado você tinha paciência para aturar. Mas agora, com muita facilidade, um copo, digamos assim, no lugar errado já se irrita, percebes? Às vezes a comida que chega alguns minutos depois já irrita. Tudo irrita. O filho que vem... Tudo irrita. A irritabilidade já também é uma forma de esgotamento. Tá? Outra coisa que às vezes demonstra esgotamento tem a ver com isolamento, como nós falamos naquela hora. A pessoa já não quer falar com ninguém. Irrita-se, isola-se. Tá? Não quer falar com ninguém, fica sozinho, portanto, deixa de fazer parte da equipa e começa a se isolar. Isso também é um fator de esgotamento. Outra coisa, a pessoa tem cansaço excessivo, se sente cansado de tudo e por nada. Conduziu daqui até já está cansado. Fez alguma coisa já está cansado. Tem, às vezes, perca de sono, a pessoa não dorme em condições, tem insônias à noite, não consegue passar 6 horas de sono, porque o esgotamento em si tira esta capacidade do corpo, digamos assim, a passar a noite toda dormindo, a repousar. É aquilo que nós falamos na semana passada um pouco da necessidade de fazermos também exercícios físicos. Exatamente, né? isso. Que às vezes os líderes esquecem da necessidade de exercitar ou mesmo tirar férias, repousar. Muito importante. Porque às vezes temos a carga horária, a demanda é tanta, mas nós nos esquecemos que o trabalho nunca acaba. E outra coisa também é esgotamento e a perca da alegria. A alegria é um dos sinais de vitalidade. Alegria é um sinal de vitalidade. Alegria é um sinal de vitalidade. Portanto, dali que muitos líderes que já ultrapassaram vários níveis, digamos assim, de responsabilidade, sabem que tem que se celebrar, em pequenas coisas tem que se celebrar, porque isso aqui dá vitalidade à tua própria emoção. Percebes? Então a pessoa perde a alegria, tem comida na mesa, mas não está alegre, o salário caiu, mas não está alegre, recebeu carro novo, mas não está alegre. Às vezes, as coisas pelas quais ele lutou há algum tempo, ele tem agora, mas ele não mostra alguma... A mesma alegria. A mesma alegria. Não mostra alguma euforia. Coisas que causavam, estimulavam. A pessoa perdeu completamente a alegria. Isso demonstra realmente esgotamento. Como lidar com isso? E outra coisa, só para, antes de falar sobre o remédio, tem a ver com a pessoa se torna negativa. Pessoas esgotadas se tornam pessimistas. Ok. Quando a pessoa está muito esgotado, daqui a pouco ele começa a se tornar negativo e começa a se tornar uma pessoa muito pessimista.
percebes? Então já não acredita muito mais no que lhe dava, digamos assim, garra para ir. Quando isso acontece, a pessoa precisa fazer algumas coisas que vamos falar aqui. Ok. Eu quero, pois, vamos continuar. Eu queria só que eu acho que não é possível nós falarmos da emoção, ou seja, da saúde emocional, sem, no entanto, nós falamos das críticas, da oposição, da resistência que podem surgir na nossa liderança. Eu acho que todo líder deve saber que, eventualmente, vai enfrentar críticas, vai enfrentar resistência e vai enfrentar oposição. Como é que a nossa saúde emocional pode, mesmo diante da oposição, da resistência e das críticas, manter-se ainda equilibrada? Não é? Porque nem todo mundo consegue suportar as críticas. Porque às vezes as críticas podem parecer que as pessoas não querem de mim, não gostam de mim. Se a pessoa olhar aquilo do ponto de vista negativo, não daquilo que nós podemos aprender, das opiniões que podem ser contrárias, mas benéficas para a equipa, de alguém ser capaz de dizer, ouvir mesmo. Aquilo que o pastor disse no princípio, nós temos que saber ouvir. E eu creio que uma das virtudes da liderança é mesmo a capacidade de saber ouvir. Nem toda crítica, por exemplo, ela vem com o objetivo de nos destruir, de sabotar o nosso trabalho. Então, pastor, como especialista que é, como é que nós podemos lidar com críticas, com oposição e com resistência? Uma das coisas importantes, pastor, tem que saber que quem lidera vai enfrentar isso. Sempre. Isso já é um dado Faz parte da receita. Faz parte da receita. Tem que enfrentar isso. Uma das Isso coisas, a todos os níveis, a todos os níveis, família, pastor, professor da escola, diretor da empresa, a todos os níveis. Os alunos podem levantar que nós não gostamos das tuas aulas. Os alunos podem dizer, professor, a maneira que você dá aula, a gente não entende absolutamente nada. Portanto, em todos os níveis a gente vai ter a oposição, as críticas e também a resistência. Uma das coisas que nós temos que fazer agora, como líderes, já falamos, primeiro tem que se saber, tem que se conhecer. Tá? Você tem que estar seguro no que você faz. Pessoas seguras, pastor, são aquelas que sabem o caminho pelo qual querem seguir, sabem exatamente o que esperam dele, e nessas condições ele consegue separar as águas. Sabe? Esse é um nível muito alto, agora que estamos a falar, é um nível muito alto de liderança, em que você está a receber críticas, não perder a sua paz. A postura, não perder a paz. Você está a receber crítica, não perder, digamos assim, o tratamento que você vai dar no crítico. Porque muitas das vezes a pessoa que mais critica você é a pessoa que você mais tratamento errado você dá. Na maioria das vezes, as pessoas que não têm emoções totalmente consolidadas, todo crítico se torna opositor. Ok. Tá sabendo? Então, quer dizer, o pastor está falando na perspectiva do líder, se não tiver equilíbrio, ele pode praticar represálias contra aqueles que estão a trazer crítica. Isso acontece muito nas instituições, de que a pessoa que tem sempre uma ideia contrária... É dos contra. É dos contra e é da oposição. Vai sofrer represália. Isso aqui já não faz parte da nossa laia. Percebes? Então, nós os líderes precisamos aprender, é algo que nós estamos a aprender todos os dias. Mas o pastor, vamos trazer aqui um exemplo prático. O pastor alguma vez, como líder que tanto na perspectiva corporativa como engenheiro de construção civil, dirigindo várias obras, e que eu sei que dirigiu várias obras em diferentes províncias aqui do país, como na liderança, na perspectiva cristã, como líder que cristão, tem algum exemplo prático, algum testemunho que poderia partilhar com pessoas aqui presentes, líderes, de um determinado subordinado seu ou determinado irmão que, de princípio, trouxe uma ideia que aparentemente era de oposição, mas que quando o pastor fez uma
uma análise profunda sobre essa ideia que aparentemente era de oposição, conseguiu notar que era benéfico para a organização? Pastor, sendo sincero, não há líder que nunca passou numa situação como esta. Sim. Em que, em princípio, porque há pessoas que parece que quando saem de casa, elas vão mesmo para a empresa para criticar. Né? Que nós chamamos depois pessoas difíceis, né? Na corporação vamos falar também um pouco sobre isso. Pessoas difíceis. E quando você identifica uma pessoa difícil, às vezes ele não é difícil. Às vezes ele é um despertador na sua liderança. É um despertador. É um despertador da sua liderança. Eu me lembro, certa vez, nós estávamos com um projeto na empresa onde eu que era líder. Era um projeto milionário, assim, muito importante. Também era a primeira vez que a empresa tinha ganho aquele projeto. Né? Era colocar painéis solares em estações de telecomunicações. Portanto, queriam substituir os geradores pelos painéis solares. Porque temos zonas remotas. Exatamente, era mesmo não zonas remotas. Aquele projeto para substituir. Para quem vê aquele projeto tem os meus dedos, né? Várias partes de Angola. Foi um projeto concebido por nós. Então, nós estávamos todos no aprendizado, em que era a primeira vez, íamos substituir o gerador pelo painel solar. Mas uma coisa que a gente esquecia dos pormenores. Mas nós tínhamos alguém na equipa que tinha alertado sobre o posicionamento dos painéis solares. Para nós, painéis solar devia se colocar em qualquer posição. Mas não, tem que colocar 0 grau ao norte. Ok. Painel solar, porque quando você coloca no norte... Não se põe no Não, qualquer parte não, porque senão vai ter sombra. Porque o painel solar tem que aquecer. Tem que aquecer? Tem que aquecer. E o sol começa a aquecer a partir das 10 horas até as 15 horas. Das 10 às 15 horas? Às 15 horas. Dali que a partir das 11, 12, 13, 14 horas, a temperatura é maior. Então, o ângulo do posicionamento do painel solar... É muito importante. Tem que pegar esse período. Esse período ali. Porque do posicionamento do sol. Do posicionamento do sol. Se você colocar o ângulo no lado sul, boa parte, digamos, desses painéis não vai aquecer. Consequentemente, você não tem energia elétrica suficiente. Carga suficiente para transformar alimentar, digamos, a estação de equipamentos. Uau. Pronto. Então, como engenheiros, a gente trabalhou naquilo, estava a trabalhar, alguém nos alertou, vocês precisam ter atenção sobre isso. Mas nós não demos ouvido, no princípio. Nós é que estudamos. Nós é que fomos lá na empresa, nós é que fomos na negociação, nós é que recebemos o projeto. Exatamente. O que aconteceu, quando mandamos a primeira equipa, e repara, a primeira estação de rádio foi, eu acho que, município de Libolo, ali no Kwanza Sul. No Kwanza Sul, sim. Aquilo é distante de Luanda. Quando começaram a fazer as primeiras construções, é que depois o nosso cliente foi visitar a nossa empresa. Ok. Para nos alertar de que o projeto que tínhamos enviado para eles era um projeto que estava com algum pormenor que estávamos a esquecer. Que era exatamente o pormenor que a nossa... Do posicionamento. Do posicionamento. O membro da nossa equipa estava a dizer. Uau. Mas eram aproximadamente no momento... Mas como é que um líder reage? Dá mão à palmatória? Porque isso faz parte também de mostrar... De alcançar respeito aos liderados quando você é capaz de reconhecer que falhei, que nem toda a gente... Essa é uma das coisas que eu trago aqui como uma lição, porque aquilo ia custar milhões à empresa, porque a primeira estação estava a ser construída. Mas esse membro que tinha dado essa ideia tinha experiência nessa área? Bom, eu penso que no momento que todos nós estávamos a estudar, ele também foi estudando, claro. Nós temos a responsabilidade que todo mundo devia trazer contribuições. Exatamente. E ele também, eu penso que começou a dar contribuições, mas isso era um pormenor que nós estávamos a ignorar. Quando começamos a construir a primeira estação de rádio, ali é que fomos alertados de que se tivéssemos construído todas as estações daquela forma, nós não teríamos o resultado esperado. Okay. Naquele dia, eu e ele, com esse meu liderado, saímos de Luanda às 4 horas. Às 4 horas? Às 4 horas. Nós tivemos que passar em todas as estações que estavam a ser construídas para mudar o posicionamento dos painéis solares. Uau! Significa que, nessas condições, nós precisamos dar mão à palmatória. É aqui onde entra o equilíbrio. Porque os líderes erram, pastor. Os líderes erram. Os líderes falham.
Mas quando você Não tem... são imunes Não, não de são erros. imunes de De erros. Isso aqui foi algo que levo para toda a minha vida como Uma lição. uma lição. Por isso que quando o aluno fala que, professor, está a faltar acento naquela Prestas palavra, atenção. eu presto atenção mesmo. O acento vai aonde? E assim as pessoas respeitam-te muito mais ainda. O acento vai para onde? Ah, não, ali, o acento vai no I, o acento vai no I, Oh, vai my no A. goodness. Então, por quê? Porque a lição que eu aprendi, que ia custar milhões e milhões no cofre da empresa, consequentemente no meu salário, então isso levou-me de que agora precisamos ter o equilíbrio em ouvir, que muitas das vezes nós estamos errados. Precisamos ter equilíbrio e ouvir as pessoas que nós estamos a liderar. Para você que nos acompanha, nós estamos a caminhar para a parte final do nosso programa. Está sendo uma bênção. Falamos da saúde emocional. Partilhe esse programa. Eu creio que vai abençoar, de facto, a vida de muita gente. Nós não podemos deixar de falar da saúde emocional se nós falarmos do abandono. Eu queria saber da sua parte, pastor, como é que nós podemos lidar com situações do abandono de pessoas em quem nós investimos. Imagine que nós investimos numa pessoa e dedicamos um tempo, uma parte da nossa vida nessa pessoa, gastamos os nossos recursos para esta pessoa e essa pessoa nos abandona. Isso acontece em quase todas as organizações. Nas organizações sociais, corporativas, empresas em que há empresas que vão à busca de trabalhadores, inclusive nas universidades, né? Alunos do último ano vão fazendo investimento nesta pessoa, vai fazendo formações, etc. Depois, de um determinado tempo, aparece um emprego com mais 500 mil kwanzas no salário, vai embora, né? Se despede. Mas isso também acontece na liderança cristã, em que às vezes um membro da igreja que veio todo, mas com muitas mazelas na vida, abandonado, sem autoestima, e depois de tanto investimento, essa pessoa vai embora. Como é que nós podemos lidar? Porque isso acaba por afetar a nossa saúde emocional, pastor. Pastor, vamos dividir essa pergunta em duas partes. Please. A primeira parte é a parte corporativa. Podemos encontrar formas com que o abandono vai sendo algo mitigado. Por exemplo, se nós temos um trabalhador e queremos investir nele, ele tem que saber a expectativa da empresa no investimento que ele vai receber. Muitas empresas o que é que fazem? Fazem um acordo com o trabalhador. De que nós estamos a formá-lo, uma espécie de um contrato que não pode sair Você não pode sair daqui a 3 5 anos. anos, a 6 anos. Tá? Okay. Portanto, nós tínhamos lá na empresa, nós fazíamos isso, íamos buscar os estudantes no Macarenco e nós fazíamos um pré-contrato com eles porque nós tínhamos que formá-los, mas ele durante aquele período devia estar na empresa para responder o investimento colocado que foi feito na sua vida. Quando isso terminasse, então, nós sabíamos ele estava livre de tomar a decisão. Se aparecesse uma outra oportunidade. Para a corporação, isso aqui é algo... Mas, de qualquer forma, emocionalmente falando, não deixa de afetar, né? Sim. Porque os líderes podem estar a investir, bem, este trabalhador aqui é alguém que nós podemos meter no plano de sucessão. Sim. É alguém que os próximos investimentos, os próximos projetos, nós contamos com ele. Porque formar alguém não é fácil. Sim, mas também uma coisa importante é que as pessoas estão no mercado de trabalho para ganhar mais, pastor. No mercado de trabalho é isso, a concorrência, né? Quem paga mais é que leva nessa condição. Mas há quem, por exemplo, da forma como chegou o investimento, já tem casa, carro, tem tudo esse investimento, então depois deixa a empresa... Portanto, mas a permanência numa empresa é somente dependente do salário? Não, depende de muitos fatores. Depende de muitos fatores. A empresa, por exemplo, o ambiente de trabalho é de longe saudável. Você tem amigos, você cria uma família, você tem, por exemplo, está doente, você sabe que realmente tem apoio necessário, institucional. Você tem apoio. Às vezes tem problemas quando de você fala, por exemplo, de saúde. Da igreja, pastor, já é diferente. São outros 500. São outras 500. Por quê? Você aí não faz tipo um contrato com o irmão. O irmão veio porque Jesus está lá na igreja. Amém. Ele veio, você pregou a palavra de Deus, Deus usou a sua vida, ele vem e ele chega na igreja.
vai chegar um determinado momento que nós temos que estar preparados e que podemos ser deixados. Mas o investimento que eu me refiro aqui não é somente na perspectiva espiritual, pastor. Sim, Não é mas só das orações que nós fizemos, sim. não é só do ensinamento da palavra. Você pode Há pagar a pessoas que universidade. nós... Exatamente. Não, já tive pessoas que paguei a universidade. E foram-se embora. Sim, foram-se embora, pastor. Já paguei a universidade. Não tinha como Já reclamar. paguei, digamos, aluguel de casas. Né? Pegar mesmo, tipo, uma família, dar de comer, digamos assim, trazer algum... Temos muito esse tipo de caso. Agora, para a liderança cristã, nós temos que estar preparados em relação a isso. Se você ler o episódio de João capítulo 6, você percebe de que Jesus, quando começou a falar, começou a trazer a doutrina, começou a trazer a essência, por que ele veio à Terra, a Bíblia está a dizer que foi abandonado. Os discípulos ficaram escandalizados. Ficaram escandalizados, percebe? Ficaram escandalizados e foram embora. Abandonaram Jesus. Não é porque abandonaram tipo Paulo, Pedro, não, abandonaram o Senhor. E Jesus depois, você percebe, né, um líder equilibrado, disse aos que ficaram, o que vocês estão à espera para ir embora? Você não pode ficar deprimido porque alguém foi embora. Mas não Porque é fácil. não é fácil, porque na proporção de um ir embora, ficam 12, pastor. Se Judas vai embora, vai ficar sempre 11. Porque quando sempre um sai, Deus vai sustentar. Nem sempre quando alguém vai, digamos assim, muita gente reage muito mal quando as pessoas abandonam. Isso também é algo que precisamos estudar e começarmos a ter equilíbrio. Mas exatamente é isso que eu queria falar sobre... não sei se o termo correto é esse, endurecimento emocional, por conta das pancadas da vida, que nós podemos dizer assim, passo o termo, que a gente recebe de rejeição, de abandono, do investimento que foi feito para pessoas e que esse investimento não se conseguiu, né, portanto, estar à disponibilidade com o objetivo que o investimento obviamente foi feito. Isso não nos endurece de certa forma, não torna-nos um bocadinho frios em relação a lidar com as pessoas, porque a gente acaba por ficar afetado de tal forma que acabamos por perder também confiança nas pessoas. Ora, a liderança também está muito associada à confiança que nós temos que depositar nas pessoas. Mas nessas condições temos que voltar para Provérbios 4:23. Aquilo que nós lemos inicialmente. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Exatamente. Porque todas as decisões dependem do seu coração. Eu penso que não podemos chegar ao endurecimento. Precisamos chegar a amadurecimento. Experiência. Okay. Não endurecimento, mas amadurecimento. Amadurecimento e experiência. Significa de que você tem experiência de que esses casos aqui sempre acontecem desse jeito. Da maneira como as coisas estão a ir, esta aqui vai acabar por chegar nesse ponto. A experiência vai ajudá-lo e vai afetando menos. Sabe, quando às vezes queremos abraçar todos, porque queremos mesmo que estejam por perto, e nós não temos experiência, que vai acontecer que nós vamos sendo feridos. Tá? E os ferimentos, pastor, elas trazem muitos problemas no interior. Dali que, como disse bem, muita gente fica muito calculistas, muito frias, já não ajuda como ajudava antes. Até o tipo de começa a desconfiar até com o toda tipo a de gente. pregações que você vai dando, depende muito da disposição do coração, pastor. Isso é perigoso. É muito perigoso. Dali que temos que ter muito cuidado o que nós deixamos. O coração ferido pode trazer pregações ferir, também vai ferir. Vai ferir mesmo. Mas como lidar com isso, pastor? Dali que temos que separar as águas. Como lidar com isso? Porque estamos a ver esse lado emocional não está dissociado à pessoa. Sim. Né? E nós temos alguém que tem que ir ao púlpito para pregar e esta pessoa está aí para o púlpito ferido emocionalmente. Por isso, quem está aí ao púlpito, nós temos que... Cada um que vai para o púlpito tem que aprender a separar as águas. Não permita com que você seja o artista pastor. da cena. Por quê? É Deus que deve ser apresentado. Porque a palavra que vai... Porque aquelas pessoas que estão a te ouvir não tem nada a ver com as tuas feridas, pastor. Não vieram para te ouvir você da tua vida. Não. Se um irmão, se a metade da tua igreja foi embora, tá? Alguém levou a tua igreja, foi embora. Nessa igreja, eu já fiz tudo na vida das pessoas. Não posso fazer isso. Não. Isso demonstra que você está ferido.
E um líder ferido vai continuar a ferir. Porque só essa palavra que o pastor acabou de pronunciar aqui vai ferir alguém que está sentado. Porque ele vai perguntar o que eu tenho a ver com isso. Exatamente. O que eu tenho a ver com isso? Uau. Imagina que alguém, por exemplo, um pastor tinha me contado de que uma família que tinha saído da igreja levaram 90 pessoas Uau! da igreja. 90? 90. Se a igreja tem 200, você leva 90, você levou a metade da igreja. Sim. Como reagir a essas situações? Você Você fica é capaz de frustrado. atropelar o membro, você lhe vê na rua, se você não tiver o equilíbrio. Emocional. Você é capaz de evocar Salmos 51. Ou começar a praguejar. A praguejar. Enquanto que a Bíblia não te recomenda isso. Você não pode começar Há quem a profetizar pega coisas Há quem negativas. pega os salmos, não é para abençoar. Pega os salmos e começa a amaldiçoar. Vão ver o que vai vos acontecer nos próximos dias. Todos aqueles que têm se levantado contra mim, eu vos declaro. Não, porque a pessoa que você está amaldiçoando é filho de Deus, pastor. Uma coisa tem que ficar muito claro aqui. Você não pode amaldiçoar o irmão que sai da igreja. Porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Você não gostaria que teu filho fosse amaldiçoado. Eu sei que é difícil. Alguém pode falar assim, não, o pastor que andando nunca foi abandonado. Você não tem noção desse... Você não tem ideia. Você não tem ideia do que acontece nos bastidores no ministério. Mas, entretanto, o que estamos a ensinar aqui é o nosso coração tem que estar centrado em Deus. Deus é que traz as pessoas e as pessoas podem decidir ir embora e você continuar a ser fiel com Deus, Deus continua a trazer outras pessoas. Se alguém, digamos assim, dizer assim, vou embora porque eu é que dou mais, eu é que não sei quanto na igreja, ele pode ir, tenha o coração, faz pazes com o passado. Ok. Mas Deus, na verdade, vai trazer sempre outras pessoas. Porque a obra não é nossa, pastor. A obra é do Senhor. Mas temos que cuidar mesmo do coração, porque aquele filho que você mais chama filho, que você mais elogia nos cultos, é aquele mesmo que decide mandar mensagem, pastor, já não me revejo com a tua liderança. My God. My God. Pode acontecer. Pode acontecer. Já E aconteceu aquilo comigo, parece pastor. uma faca. Alguém, um filho mandou mensagem, pastor, já não me revejo com a sua liderança e, portanto, vai sentir a minha ausência. My God. Oh, my God. E essa geração não tem educação cristã. Não tem. Essa geração, boa parte dessa geração são analfabetos, digamos assim, dos princípios bíblicos. Porque esse tipo de assunto não se trata no WhatsApp. No nosso tempo, você não ia falar com o pastor, tá lhe ligar, pastor, não vou vir na igreja. Você tem que ir lá se explicar. Por que você não vai para a igreja? Por que esse tempo você precisa ficar em casa, vai viajar? Portanto, agora tudo WhatsApp, tudo é mensagem. Há quem até nem manda mensagem. Há quem mesmo só desapareceu, nunca mais vai aparecer para a igreja. Eu tenho um tema, pastor, que eu acho que vamos debater nos próximos tempos, que fala sobre a igreja na era digital. Eu acho que esses assuntos que o pastor está aqui a levantar são mesmo os assuntos dos tempos da igreja na era digital, não é? E que para muita gente eu acho que seria uma benção nós falarmos sobre esse assunto. Mas eu quero falar sobre... falamos dos cuidados, dos equilíbrios, etc. Pastor, que tal se o líder enfrenta alguma situação emocional que começa a afetá-lo mesmo fisicamente, começa a afetar a sua relação familiar, começa a afetar o exercício do seu ofício como ministro do evangelho, como líder corporativo? Como é que nós podemos pedir ajuda para nós lidarmos, quando nós temos que lidar com situações emocionais? Porque há momentos em que nós, se calhar, temos mesmo que buscar ajuda. A quem nós devemos buscar ajuda? Primeira coisa, pastor, que se faz é tirar um tempo. Essa é a primeira coisa. Tirar um tempo. Tirar um tempo. Tem que tirar um tempo. Por exemplo, quando se faz aconselhamento pastoral para famílias, quando a situação é muito delicada, em vez de fazê-lo na casa do casal, faça isso num lugar neutro. Okay. Porque aquelas paredes ali que são diferentes podem trazer uma perspectiva diferente. Ok. Porque dentro de casa continua a ver a mesma televisão, continua a ver as mesmas coisas, o estresse é maior. Então, algumas vezes é importante que quando alguém está esgotado, está com problemas na igreja, na corporação, ter um tempo. Esse tempo é importantíssimo. Viaja, tira férias, tá? Faça alguma coisa totalmente diferente. Eu penso que aquilo, programa passado, né, de fazer exercícios físicos. Outra coisa, procura mesmo ajuda especializada. Muitos crentes pensam que procurar tipo uma terapia é pecado. Procurar tipo, digamos assim, uma ajuda
de um psicólogo como tivesse endemoniado. Não, 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 não. A psicologia ajuda muito, muitas vezes, a trazer à tona todos os agentes de estresse que te levam ao esgotamento. E ajuda muito. Tá? Nós, os pastores, da mesma forma que procuramos médicos quando nos sentimos, digamos, doentes, podemos buscar um psicólogo. Temos que ter um psicólogo. Pode ser um outro pastor, mas psicólogo. Alguém que fala conosco. Muitas vezes a entrega é demasiado. Os pastores se entregam muito, os obreiros se entregam muito. E muitas vezes a família fica para trás, outras vezes projetos paralelos ficam para trás. A falta de resultado, pastor, traz consigo esgotamento também. Traz consigo problemas enormes. Principalmente quando você dá no duro, quando você se não esforça. E você não tem resultados. E parece que aquele princípio que tem a ver com todo investimento traz retorno, parece que consigo não está acontecendo. Então, falta de resultados, muitas entregas, às vezes na equipa que você está a confiar. Às vezes também a agenda desorganizada. Muita gente, a sua agenda é sem organização. Também traz consigo problemas. Quando isso acontece, ter um tempinho, ter um tempo de descanso e também procura uma ajuda que é especializada. Se for necessário, saia do lugar, da província ou do país, vai para um lugar que seja totalmente neutro. Não é errado um pastor, um líder, tirar férias. Férias são extremamente importantes, pastor. E quando vai se férias... Mas as férias é mesmo para descansar. É mesmo para descansar. Nem para fazer obra. Não. Eu quando tirava férias, por exemplo... Há quem tira férias, mas você não, eu quando ia para férias, por exemplo, para um lugar, já metia minha agenda aberta para o lugar onde eu vou. Então as agendas, digamos, de pregações vinham novamente. Você não foi de férias, você foi trabalhar. Você não foi trabalhar, você não vai conseguir desfrutar. Certa vez nós estávamos num lugar com a família e muitos telefonemas da igreja estavam a tocar. Meus filhos falaram, papai está de férias ou papai ainda continua a trabalhar? Ou vem cuidar de nós ou fica... Então, às vezes, tira um tempinho. Todos nós precisamos ter amigos de verdade, pastor, pelas quais falamos quando nós estamos esgotados. Eu vou falar a última coisa aqui. Nós temos que ter pessoas de que, quando falamos com elas, a gente tira toda a máscara. Amém. Nos sentimos vulneráveis. Você tem que ter pelo menos 4 ou 5 pessoas. 5 até já exagerei. Muito, né? Já exagerei. Pelo menos 2 ou 3 pessoas que você se sente mesmo vulnerável. Você mesmo é o Quilandani, não é o Bishop, não é o apóstolo. Tá? Porque existem pessoas a quem nós não queremos mostrar as nossas vulnerabilidades. E muita gente também não pode saber, pastor. Exatamente. Muita gente não pode saber da sua vulnerabilidade. Não. Não pode. Porque muita gente, às vezes, só está contigo por causa da posição que você tem. Exatamente. No dia que vão saber dos seus bastidores, eles podem diminuir o seu valor. Há muita gente que não foi educado em separar as águas. Exatamente. Tá? Então, mas todos nós precisamos ter amigos, irmãos, pessoas de verdade, que nos sentimos totalmente vulneráveis, em que falamos, olha, eu mesmo estou estressado. Eu estou mesmo passando nessa situação. Não me sinto bem, não durmo bem, não estou a comer em condições. Alguém pela qual nós... Estou a falar de líder, não estou a falar só de ovelha. Não. Ovelha já tem um pastor pela qual vem falar porque tira a máscara. Mas o pastor tem que ter, ou o líder precisa ter alguém pela qual fala, digamos assim, sem preocupação de ser, digamos assim, criticado, chamar de carnal, chamar que está andando sem Espírito Santo. Percebes? Então, eu penso que isso ajuda muito. Isso, você vai notar que depois de um bom conselho, depois de... Muito bem. Uma boa oração. Muito bem. É pena, né, que o teu tempo está a terminar. Estivemos aqui a falar desse assunto muito importante, a saúde emocional e a liderança. Eu creio que teríamos muitos pontos a abordar aqui, mas creio que os pontos que foram abordados aqui foram pontos, de certa forma, que poderão ajudar você a rever a sua liderança, se calhar a ter uma liderança muito mais saudável. Tal como disse o pastor Quilandani, todo líder é expectável que ele esteja sujeito à pressão, é expectável que esse líder seja preparado, que pode ser rejeitado, que pode ser desafiado,
que levantarão pessoas com críticas e não permita com que isso possa afetar grandemente a tua saúde emocional. A tua saúde emocional é muito importante para você conseguir realizar com equilíbrio o propósito de Deus na tua vida. Pastor, últimas considerações para aqueles que nos acompanham, aquele líder que nos acompanha, que provavelmente esse líder ama aquilo que ele faz, mas encontra-se numa situação de esgotamento e que precisa de olhar para essa situação de esgotamento, para essa situação de pressão, como sendo um teste também para a sua própria liderança. Uma das coisas que eu vou falar aos líderes que nos acompanham, não morra por causa desta organização. Não morra. A sua família precisa de si, você precisa fazer muito mais coisas. O que precisamos fazer mesmo aqui é separar as águas. Quando alguém está sob esgotamento, encontra ferramentas apropriadas, pessoas apropriadas para ajudá-lo. Todas as coisas são passageiras, os momentos são passageiros. Portanto, quando são passageiros, precisamos perceber de que o que fazemos com o que é passageiro, isso vai determinar aquilo que vai acontecer no futuro. Então, todo líder, particularmente para pastores, líderes cristãos, confia em Deus. Confia mesmo em Deus. Aquele que chamou você para a obra, ele vai sustentá-lo em todos os momentos. Deus, ninguém apanha Deus de surpresa. Nada. Não. Nada apanha Deus de surpresa. Eu te digo que eu tenho um lema que digo que Deus não muda de endereço diante das nossas circunstâncias. Exato. Ninguém pega Deus de surpresa, porque não, essa situação ele me pegou de surpresa, não sabia. Não acontece. Então nós precisamos confiar em Deus. Porque você vai perceber que mesmo todos aqueles patriarcas que nós conhecemos na palavra de Deus passaram momentos de estresse. Se você ler 1 de Coríntios, onde Paulo vem fazer, digamos assim, vem descrever aquilo que ele passou no ministério, que foi açoitado, abandonado, apedrejado. Você percebe que no final ele fala que todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você precisa confiar em Deus que está no comando de todas as coisas. Não morra por causa de uma circunstância que ela vai passar. Ok, muito bem. A saúde emocional é muito importante, é fruto também de uma vida espiritual saudável. Se você não tiver uma vida espiritual saudável, eventualmente as circunstâncias, as pressões podem acabar por afetar também a tua saúde emocional. Não são coisas que são dissociadas. Fique bem, Deus abençoe, cuide bem da sua saúde emocional. Deus precisa de você, nós precisamos de você, a sociedade precisa de você, e os dons e talentos que Deus depositou na tua vida,